Pessoal, pastor José Pereira denuncia o pastor Eliseu Rodrigues. E essa denúncia que esse pastor fez, ele procurou o Fuxico Gospel para fazer essa denúncia. E um pastor lá de Alagoas, chamado Jackson Balbino, já chegou a comentar sobre isso também. Diz que pagou ao pastor Eliseu Rodrigues, marcou com ele para ele ir pregar, e ele não foi pregar. E aconteceu o mesmo com esse pastor José. Ele disse que pagou ao pastor Eliseu Rodrigues um valor, mas ele foi pregar, mas foi em outra igreja, não foi na dele. No áudio vocês vão entender tudo. Veja aí essa denúncia, daqui a pouco nós voltamos. Geralmente, quando o pastor Eliseu Rodrigues é denunciado na internet, surge uma polêmica em torno do nome dele. Geralmente, qual o assunto? Qual o assunto que as pessoas costumam denunciar o pastor Eliseu Rodrigues? Você lembra? Você sabe? Você tem memória aí sobre isso? Eu vou dar 10 segundos para você pensar e você responder junto comigo qual é a pauta que geralmente o pastor Eliseu Rodrigues é denunciado na internet. Vamos contar até 10? 1, 2, 10. Pronto. Tempo suficiente. Acertou quem disse que é quando ele troca uma agenda menor por uma maior. Isso é quase que uma marca registrada, infelizmente, do pastor Eliseu Rodrigues. E não adianta dizer que não é, não adianta dizer que não é verdade, não adianta dizer, inclusive, não, ele nem recebe, ele nem cobra por agenda, ele vai pela oferta que você der, o que Deus tocar no seu coração. Porque, de fato, não é verdade, existe um valor exigido, um valor que tem que ser, inclusive, pago previamente, geralmente ali 80% do valor tem que ser pago antes da agenda, e no dia da agenda se paga ali o restinho que sobrou. Mas é assim. E em muitos casos que tem acontecido, inclusive aconteceu muito, mais do que o normal, pelo menos foi mais denunciado em 2025, em muitos desses casos, ele tem simplesmente... não vai, né? Deixar de ir para a agenda. E aí, é porque a esposa, inclusive, estava grávida agora há pouco, não pôde ir para a agenda? Não, geralmente as denúncias são: ele tinha que pregar na minha igreja, depois ele disse que não ia poder vir porque ele não, né? O assessor dele disse que não ia poder chegar porque teve algum problema com o avião, o aeroporto estava fechado, qualquer coisa que o valha. E no dia seguinte a pessoa descobre que, na verdade, ele estava pregando em outra cidade, numa igreja maior, em um congresso maior. Interessante, né? O que a gente vai ver aqui agora, ou ouvir aqui agora, é o relato de um pastor lá do Tocantins que passou por isso na semana passada e contou pra gente o drama que viveu. A gente ouve, o áudio dele é bem autoexplicativo e depois eu faço um comentário bem interessante a respeito disso. Vamos ouvir o que disse o pastor aqui? Atentai, Brasil, preste atenção nesse áudio. Oi, bom dia. Pastor José Pereira aqui falando da Assembleia de Deus em Barra da Estiva, município de Goiatins, Tocantins. Sou pertencente à Convenção CA de Seta, uma das maiores convenções em termos geográficos do país. E estou presidindo esse campo aqui tem 4 anos. Minha esposa passou por um processo rigoroso, um câncer, e lutamos com toda a fé e o Senhor nos deu vitória. Porém, contratamos o pastor Eliseu. Contratamos, não foi convidamos, foi contratamos. Lembre dessa palavra, ela é importante porque ela vai exatamente de encontro às falas do pastor Eliseu, quando disse que não cobra para pregar. Não existe cobrança para pregar, né? Contratamos. Para pregar no culto de ação de graça que seria realizado dia 6, na quinta-feira que passou ontem. O pastor Eliseu não apareceu, não veio. A gente cumpriu todos os requisitos que eles pediram. Eu tenho um print, eu tenho tudo, eu tenho um depósito, eu tenho tudo. E depois o cunhado dele, Daniel, alegou que ele não veio porque ele perdeu uma conexão, que ele estava no Acre. E depois a gente descobriu que ele não estava no Acre, ele estava em Goiânia. Infelizmente, ele não atendeu minha agenda, não sei por qual motivo. Eu convidei várias lideranças, entre elas outros pastores, o próprio presidente da convenção, e várias pessoas foram convidadas. Ao todas, a gente teve
400 confirmações de pessoas que estariam no evento. E matamos gado, fizemos toda uma despesa. E o Eliseu não apareceu. Pedi para fazer um vídeo, para mim até justificar. Não fez o vídeo, porque na realidade ele não tinha como fazer vídeo, porque no vídeo ele tinha que falar onde ele estava. E todos sabem que ele estava em Goiânia, não estava onde que o cunhado dele falou. E isso nos causou um prejuízo enorme, não só financeiro, mas a nossa honra, a nossa moral, entendeu? Que era um culto de ação de graça. E isso nos prejudicou muito. E eu queria ver como é que faz pra gente colocar isso pro povo saber o que de fato acontece com pastores de igreja pequena, mas mesmo assim honrando os seus compromissos. Você viu aí, pessoal, essa denúncia aí envolvendo o pastor Eliseu Rodrigues, hein? Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aí a sua opinião. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe convido, se inscreva no canal. E apoie o nosso trabalho, pessoal, se tornando membro do canal. Tem uma opção aí de membro. Qual é a vantagem de você se tornar membro? Porque os vídeos saem primeiro para os membros, depois é que sai para todos. Então, se torne membro, tá certo? Não esquece do like. Até a próxima.